Oi pessoal, boa noite. Como eu prometi nos vídeos de ontem sobre o vídeo do Gramsci, estava gravado já. Eu estava editando quando eu percebo que mais de 50% do vídeo tinha se auto-apagado. Aí eu não consegui trazer de volta, tentei, não consegui, então eu vou regravar um novo, que é esse aqui de hoje. Então vocês me desculpem, mas o texto é grande. Eu dei uma boa resumida, o texto original tem 32 páginas e tá no link aqui embaixo para vocês. Outra coisa antes de começar o vídeo, para vocês entenderem mais ou menos sobre a teoria de Gramsci, eu tenho um perfil no Top Buzz, que está carecendo muito de conservadores, de povo da direita lá, muito. Lá é um antro da esquerda e que tem um sério problema de interpretação de texto. Então, anteontem, eu fiz dois textos sobre Sérgio Moro e eu fui absurdamente atacada e eu não falei nada demais. Só expliquei que ele não é do PSDB, que o pai dele nunca foi do PSDB, enfim. E só que não há qualquer tipo de compreensão intelectual, não há interpretação de texto. E daí eles começaram a me atacar, os fanboys do Lula, os mortadelas. E daí você percebe como a teoria de Gramsci fez fama no Brasil, né? Realmente subverteu as escolas e tudo, porque as pessoas não têm o mínimo da capacidade intelectual de interpretar nada. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem o nível dos comentários, tá? Eu só apaguei 2, na verdade não foi nem eu que apaguei. A própria Top Buzz tem um negócio lá que parece que quando escreve palavrão, depois de um tempo o comentário é autodeletado. Mas um dos comentários eu consegui ler antes da própria Top Buzz deletar, tava escrito assim: ô sua vagabunda, você é amante do Sérgio Moro. Olha o nível das pessoas só porque você foi desmentir uma história. Então, a teoria de Gramsci roda por aí. Né? Ele falou assim: não adianta atacar de frente, fazer revolução sanguinária, você tem que atacar dentro das escolas e na área da cultura. Aí que dá certo, e realmente deu, que agora é o que eu vou explicar para vocês. Então, sejam bem-vindos, vamos ao vídeo e desculpa pela demora da postagem e pela minha voz de pato, porque eu ainda tô gripada, tá bom? Então, vamos lá. Nascido na ilha de Sardenha em 1891, Gramsci não era lá alguém que causaria muito impacto significativo no século XX. Ele estudou filosofia e história na Universidade de Turim e rapidamente se tornou um marxista aplicado, alistando-se ao Partido Socialista Italiano. Imediatamente após a Primeira Grande Guerra, ele fez o seu próprio jornal, chamado de A Nova Ordem, e pouco depois ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano. Em 22 teve o início da marcha em Roma fascista e a nomeação de Benedito Mussolini para o primeiro-ministro, e isso incentivou Gramsci a abandonar a Itália e ir para a União Soviética, criada por Lenin. Ele, como marxista fanático e no tocante às ideias políticas, econômicas e históricas, Gramsci ficou profundamente perturbado pelo fato da vida na Rússia comunista exibir poucas ou nenhuma evidência em favor do amor profundo por parte da classe operária pelo paraíso comunista proposto por Lenin. Havia uma ligação ainda muito menor com os conceitos como a revolução do proletariado ou a ditadura do proletariado para além da retórica obrigatória. Muito pelo contrário, era óbvio para Gramsci que o comunismo mantinha o seu domínio sobre os trabalhadores e sobre os camponeses apenas e só através do terror, das matanças em massas em escalas gigantescas e através de um medo constante das visitas noturnas e do trabalho forçado. Também era crucial para o comunismo leninista a constante divulgação de propaganda em slogans lotados de mentira. E tudo isso foi uma imensa desilusão para Gramsci. Embora outros homens provavelmente teriam reavaliado a sua visão ideológica depois dessas experiências horríveis, a mente perturbada de Gramsci trabalhou de forma diferente sobre todo o paradoxo que ele viu. Com a morte de Lenin e a obtenção de poder por parte de Stalin,
Gramsci começou a pensar em voltar para sua antiga residência, o seu antigo país. Operando sobre as ideias de Lenin, baseadas no terror e na tirania, Stalin começou a transformar a Rússia agrária em uma gigante industrial que voltaria então as suas energias para as conquistas militares. Que era o plano de Stalin era criar a maior máquina militar da história para esmagar forças reacionárias e impor o comunismo em toda a Europa e a Ásia, e mais tarde no mundo todo através da força e do terror. Enquanto isso não acontecia, e como forma de consolidar e garantir o seu poder, Stalin deu início ao extermínio sistemático de potenciais adversários dentro do seu próprio campo ideológico. Como se verificou mais tarde, num processo histórico, os homens, mesmo comunistas, que Stalin tinha a mínima suspeita que se desviavam da interpretação marxista-leninista imposto por ele mesmo, eram enviados para a câmara de torturas, campos de morte ou até colocados em esquadrões de execução. Com o fim dos seus dias na Rússia stalinista, Gramsci decidiu regressar para casa então para voltar na sua luta contra Mussolini. Aí, como o Stalin era meio paranoico, ele começou a ver o Gramsci como um agente de uma potência estrangeira hostil e um infiltrado. E ele foi condenado e preso por 9 anos. E foi dentro da prisão stalinista que ele escreveu um livro chamado Cadernos do Cárcere, que tem 9 volumes. Lá tinha observação sobre história, sociologia, teoria marxista e a mais importante são as estratégias marxistas. Esses volumes, eles desde a morte de Gramsci estão sendo divulgados e difundidos no país inteiro. E daí que chega, a partir desses 9 livros, né, dessas ideias do cárcere, aí, Cadernos do Cárcere, que responde, que elucida por que nós chegamos a essa degradação nos dias de hoje. Antes de continuar aqui, eu vou pedir desculpa, eu tô tentando entrar de acordo com o barulho aqui da vizinha, mas não tem como. Ela é costureira, ela usa um negócio que faz esse barulho, agora eu esqueci o nome, compressor. E aí a gente não entra aqui num acordo do barulho. Então, infelizmente, vocês ignorem o barulho de fundo. Mas vamos lá, continuando. A importância vem do fato de formarem os fundamentos de uma nova teoria marxista, uma nova revolução espontânea, que colocando a de Lenin como obsoleta e promete conquistar voluntariamente o mundo, tipo, tornar o mundo marxista de uma forma voluntária, sem as pessoas se tocarem, assim, digamos assim, usando mais o lado da psicologia. As avaliações de Gramsci do marxismo e da humanidade faz com que seus escritos se encontrem entre os mais poderosos do século. Embora Gramsci tenha morrido em uma prisão, os seus pensamentos ganharam vida própria e ascenderam para uma posição a partir da qual eles poderiam ameaçar o mundo, como já está ameaçando e conquistando o mundo. As contribuições fundamentais de Gramsci foi a de libertar o projeto marxista da prisão do dogma econômico e desde logo aumentando de modo significativo a sua habilidade de subverter a sociedade cristã. Se levarmos a sério os anúncios ideológicos de Marx e Lenin, seríamos levados a acreditar, assim como seus milhões de discípulos iludidos, que a revolta dos operários é uma questão inevitável e que tudo é necessário para a mobilização das classes inferiores através da propaganda e assim dando início a uma revolução universal. Naturalmente, essa premissa está errada, mas mesmo assim manteve-se uma doutrina inflexível entre os comunistas, pelo menos em público, né? Aquele somos pelo proletariado, o que o proletariado produz é do proletariado. Vem a partir de toda essa ideia, mesmo que o proletariado em si pouco se importa com a vida do patrão, ele quer mais produzir para ter o seu salário, para progredir, eles insistem nessa ideia da revolta do proletariado. E isso, desde o século XX,
Em 1922 até agora nunca aconteceu, nunca houve uma real revolta do proletariado. Mas, no entanto, o cerne do movimento comunista é composto, na verdade, por criminosos impiedosos, perfeitamente cientes dos erros intelectuais do marxismo, mas dispostos a empregar os meios necessários para obter o poder que eles tanto almejam, tipo Maduro. Para tais conspiradores cheios de ódio, a ideologia é uma tática, um meio de mobilizar apoiadores e racionalizar ações criminosas. Aqueles que aceitam sem questionar a ideia de que o comunismo está morto, está errando. Porque a verdadeira natureza do comunismo é o inimigo. O comunismo ele não é uma ideologia, mas ele é uma conspiração criminosa na qual as pessoas fazem parte. Embora Lenin professasse reverenciar os textos de Marx como palavras sagradas, mas não foi bem assim. Assim que os bolcheviques obtiveram o poder da Rússia, Lenin viu-se à vontade para modificar a doutrina marxista de modo que estivesse a seu agrado. O mesmo aconteceu com Stalin. Então a ideia foi a seguinte: Marx escreveu a Bíblia Sagrada dos comunistas. Aí Lenin pegou a Bíblia Sagrada e falou assim: nossa, isso aqui é uma obra-prima. Mas aí chegaram os bolcheviques, aí ele falou assim: não, essa obra-prima aqui eu vou modificar, sabe por quê? Para agradar os outros, porque ele é bem esperto. Aí ficou do seu agrado aquela manipulaçãozinha. Aí Stalin pegou a Bíblia já modificada e modificou mais um pouquinho para ficar de acordo com o agrado dele. Aí todo mundo modificou para ficar do seu agrado. Ou seja, o negócio que era já ruim foi lá ficando mais horrível ainda até ficar horrível de verdade. Os bolcheviques não chegaram ao poder na Rússia depois de uma revolta dos trabalhadores e clamor popular dos camponeses, mas sim através de um golpe de Estado orquestrado por uma elite marxista altamente unida e disciplinada e consolidado através de uma guerra civil. Os marxistas receberam uma ajuda fundamental por parte da elite política e da elite bancária do Ocidente. Semelhantemente, o comunismo não chegou ao poder na Europa Oriental através de uma revolução, mas sim através de uma imposição desse sistema por parte do Exército Vermelho, conquistando e mais uma vez com uma conivência corrupta dos conspiradores ocidentais. Na China, o comunismo chegou ao poder através da Guerra Civil e com a ajuda dos soviéticos por alguns traidores do Ocidente. Em nenhuma parte do mundo, o comunismo chegou ao poder através de uma revolução popular e voluntária, mas sim através da força e do subterfúgio. Os únicos levantamentos revolucionários populares registrados no século XX foram as contra-revoluções antimarxistas, tais como a Revolta de Berlim de 54 e o levantamento húngaro em 56. Aí, quando você olha para o passado, você percebe que Marx estava errado em todas as suas suposições de que a maior parte dos operários e camponeses se encontravam insatisfeitos com seu lugar na sociedade, ou se sentiam alienados, ou sob opressão, ou tinham qualquer tipo de ressentimento com a classe média ou a classe alta, ou que eles tinham algum tipo de predisposição interna no DNA para uma revolução. Acontece que essas pessoas, mesmo não tendo a vida dos seus sonhos, elas tinham uma noção muito além disso, muito além de uma revolução. Elas tinham uma noção muito forte de família, de religião, de valores morais. E isso que deu um estralo na cabeça de Gramsci. Ele falou assim: dá para mudar isso. E após muito estudo, ele percebeu que as expectativas comunistas de uma revolução espontânea, causada por algum processo de inevitabilidade histórica, era ilusória, era uma utopia. De acordo com Gramsci, os ideólogos marxistas estavam imersos numa ilusão autoimposta. Segundo seu ponto de vista, os operários e os camponeses não estavam lá em larga escala muito dispostos a uma revolução, porque, como eu já disse, eles aceitavam a ordem existente e a família, os valores morais, os valores cristãos eram muito mais poderosos para eles
para eles eram muito mais satisfatório do que uma revolução em si, em que tornasse o oprimido em opressor, entendeu? Então, partindo dessa percepção, Gramsci resolveu destruir os valores, os pilares que se mantinham na sociedade: família, religião e cultura. Ele começou subvertendo a fé cristã. Ele deduziu que o mundo civilizado já estava saturado com o cristianismo há mais de 2000 anos e que o cristianismo era uma filosofia dominante e o sistema moral na Europa e na América do Norte. A civilização e o cristianismo encontravam-se tão intrinsecamente ligados que até quem não era cristão, quem era ateu, mantinha sua vida regrada dentro dos valores cristãos, né? Mantinham aquele padrão moral. Então isso formava uma barreira impenetrável para a tentativa de revolução marxista que ele tanto queria criar. Então as tentativas de demolição dessa barreira do cristianismo revelaram-se improdutivas da forma que estavam sendo feitas, e o máximo que eles conseguiram foi uma contra-revolução, como é que eu posso dizer? Uma resistência contra esse tipo de revolução. Então ele percebeu que é muito mais vantajoso você conseguir entrar nessa sociedade que já é fechada pelos valores morais de uma forma subliminar, sem bater de frente, sem causar sangue, e sim de uma forma mais manipulada, uma forma mais amena, mas ainda assim destruindo todos os pilares dessa sociedade. Então, era muito mais fácil transformar a mente coletiva da sociedade aos poucos. E durante um período de algumas gerações, 2 ou 3, a visão cristã ia se tornar fraca e o modelo marxista ia tomar forma. E ainda tem mais. Enquanto os marxistas-leninistas convencionais nutriam sentimentos hostis contra a esquerda não comunista, Gramsci pegou esse povo e falou: não, vamos se juntar todo mundo, porque unidos somos mais fortes e podemos conquistar em diversos pontos. E nos dias que Gramsci começou a juntar esse povo, se formou organizações, sindicatos, grupos políticos, socialistas. E hoje a aliança toda da esquerda inclui feministas, ambientalistas, movimentos em torno dos direitos civis, associações contra a polícia, internacionalistas, congregações religiosas ultra-esquerdistas, e aí vai, a escola e tudo mais. Essas organizações, lado a lado com os comunistas, criaram uma frente unida para a subversão total da cultura do Ocidente. Basicamente, o que Gramsci propôs foi a renovação de um método do comunismo e a racionalização das teorias antiquadas de Marx. O Gramsci, ele sempre teve aquela visão futura de marxismo, que o marxismo vai dominar o mundo. Tanto que ele escreveu o seguinte: pode e deve existir uma hegemonia política. Ele falava muito em hegemonia política. Mesmo antes de se assumir o papel governamental e de modo que possa exercer a liderança política hegemônica, não se pode contar apenas com o poder ou com a força material dadas pelo governo, tem que vir da sociedade. O que ele quis dizer é que o dever dos marxistas é conquistar as mentes e os corações das pessoas e não depositar esperança em confronto armado, sanguinário. Os comunistas foram intimados a colocar de lado alguns de seus preconceitos de classe na sua luta pelo poder, buscando até vencer elementos das classes burguesas, um processo em que Gramsci descreveu como uma absorção das elites inimigas. Mas não é só isso para fortalecer o marxismo com sangue novo. Como iria esvaziar o inimigo e causar nele uma perda de talento, ele resolveu trazer os filhos dessa burguesia e colocá-los sobre a bandeira vermelha. Isso resultaria numa decapitação das forças antimarxistas, deixando os anticomunistas totalmente indefesos, impotentes, mataria qualquer resistência antimarxista, porque os nossos filhos já estariam totalmente doutrinados por eles.
Então, para resumir essa parte, a violência e a força por si só não transformariam o mundo em comunista. E sim, era muito mais fácil você impor uma hegemonia de cultura e de pensamento para conseguir trazer o inimigo, e aquele inimigo que resiste você aniquila. É mais ou menos isso, mas uma aniquilação sem sangue, sem violência. Tanto que Gramsci falou em escravos voluntários. O livro Admirável Mundo Novo é um clássico de estudo do totalitarismo moderno, e ele também simboliza um conceito de que Gramsci tentou passar aos seus camaradas de partido, que é: o Estado totalitário realmente eficiente seria aquele onde o todo-poderoso executivo dos chefes políticos e seu exército de gestores controlariam uma população de escravos que não precisariam ser coagidos, porque eles amariam a sua servidão. Embora seja pouco provável que o autor desse livro estivesse familiarizado com as teorias de Gramsci, a ideia que ele transmite de pessoas livres a marcharem voluntariamente para a servidão, sem coação ou captura de modo precioso, é isso que o Gramsci tinha em mente. Ele acreditava que se o comunismo obtivesse a maestria da consciência humana, então os campos de trabalho forçado não teriam que existir, seriam desnecessários. Ainda segundo Gramsci, o domínio da consciência de grandes quantidades de pessoas seria obtido se os comunistas ou seus simpatizantes obtivessem o controle das instituições culturais, as igrejas, educação, jornal, revista, mídia eletrônica, literatura, música, arte visual e assim por diante, porque aí sim se conseguiria obter a hegemonia cultural. E aí o comunismo iria controlar as fontes mais profundas do pensamento e da imaginação do ser humano. Nem é preciso controlar toda a informação se for possível obter o controle das mentes que assimilam essa informação. Perante tais condições, a oposição séria ia desaparecer, uma vez que os homens já não são capazes de entender os argumentos dos seus opositores marxistas. De fato, os homens irão amar sua servidão e nem perceberão que estão numa servidão. Ou seja, tira completamente o poder da pessoa de raciocinar. O que entra lá no início do vídeo que eu falei, que eu fiz 2 textos explicando quem realmente é Sérgio Moro, e as pessoas vieram me atacar. Não conseguiram entender de forma nenhuma, não conseguiram interpretar nada o que eu quis dizer. Mas vamos falar de como Gramsci previu ou desenhou as etapas para o processo de doutrinação, dominação e hegemonia da sociedade. A primeira fase para se obter a hegemonia cultural de uma nação é a debilitação dos elementos da cultura tradicional, que é: as igrejas são, portanto, transformadas em clubes de politicamente motivados que colocam ênfase em justiça social e no igualitarismo, e onde as doutrinas milenares e os ensinamentos morais são modernizados ou reduzidos até um ponto de irrelevância. Segundo, a educação genuína é substituída por currículos escolares emburrecidos, e o politicamente correto e os padrões acadêmicos são reduzidos de um modo drástico. O terceiro, os órgãos de informação são moldados a serem instrumentos de manipulação de massa, instrumentos de assédio e descrédito das instituições tradicionais e de seus porta-vozes. 4. A moralidade, a decência e as virtudes do passado serão ridicularizadas incessantemente. 5. Os membros tradicionais e conservadores do clero são caracterizados como falsos, e homens e mulheres virtuosos são classificados como hipócritas, convencidos e ignorantes. A cultura já não é mais um suporte de apoio à herança nacional, e sim um vínculo para a transmissão dessa nova ideia de hegemonia para gerações futuras, como uma tentativa de destruir todo e qualquer valor passado pelos seus pais ou pelas suas figuras heróicas históricas, e colocar toda essa manipulação, toda essa teoria de Gramsci em prática para poder perpetuar o marxismo dentro do Ocidente.
Então, como escreveu o teólogo Harold Brown, podemos ver isso na vida americana contemporânea, onde os grandes símbolos do nosso passado nacional, incluindo grandes presidentes, soldados, exploradores e pensadores, são caracterizados como homens racistas, sexistas, antissemitas e, como tal, basicamente malignos. O seu lugar foi ocupado por charlatões pró-marxistas, pseudo-intelectuais, estrelas do rock, subcelebridades e por aí vai. Outro nível da cultura tradicional cristã é qualificada de repressiva, eurocêntrica, racista e, desde logo, indigna da nossa contínua devoção. Para o seu lugar, o primitivismo puro massacrado de multiculturalismo é colocado como um novo modelo. O casamento e a família, que são os tijolos da construção da nossa sociedade, são perpetuamente atacados e subvertidos. O casamento é caracterizado como uma conspiração dos homens, como uma forma de perpetuar algum sistema maligno de domínio sobre as mulheres e as crianças. E a família é descrita como uma instituição perigosa centrada na violência e na exploração do mais fraco. Segundo os gramscianos, a família patriarcal é precursora do fascismo, do nazismo e até de perseguição racial. O que entra com a escola de Frankfurt, que também contribuiu muito para a implantação das ideias comunistas, mas eu vou fazer um vídeo sobre essa escola assim bem aprofundado, deixei ele bem claro para vocês, e que não vai ser agora, no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês um link aqui na caixa de informações sobre o que é a escola de Frankfurt. Quem quiser entrar lá e ler, tá bem fundamentado. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre a escola de Frankfurt. Mas enfim, um rápido resumo sobre a escola de Frankfurt. Com a subida ao poder de Hitler como chanceler em 1933, os partidos esquerdistas da escola de Frankfurt fugiram da Alemanha para os Estados Unidos, onde eles se fixaram na Columbia University. Tal como é característico de tais homens, eles retribuíram a dívida aos Estados Unidos pela proteção contra os nazistas, virando a sua atenção para o que eles consideravam de injustiça e as deficiências sociais inerentes do nosso sistema e da nossa sociedade. Imediatamente, eles começaram a construir um plano para levar a cabo a reforma revolucionária nos Estados Unidos. Marx Hockner, um dos notáveis da escola de Frankfurt, determinou que a aliança profunda dos americanos à família tradicional era um indício da nossa inclinação nacional para o mesmo sistema fascista da onde eles tinham fugido. Explicando a conexão entre o fascismo e a família americana, ele declarou: quando a criança respeita na força de seu pai uma relação moral e aprende deste modo a amar o que a sua racionalidade reconhece como sendo um fato, ela experimenta o seu primeiro treino do relacionamento autoritário burguês. A teoria de Horkheimer, eu não sei falar isso, mas tudo bem, coloca a família moderna típica e, portanto, numa resolução sadomasoquista do complexo de Édipo, produzindo uma deficiência psicológica à personalidade autoritária. O ódio do indivíduo pelo pai é suspenso e permanece por resolver, tornando-se no seu lugar uma atração pela figura autoritária forte que ele obedece de modo inquestionável. Então, a família tradicional patriarcal é, portanto, um terreno fértil para o fascismo e as figuras autoritárias, tais como Hitler e Mussolini, que são beneficiários da personalidade autoritária instigada pela família tradicional e pela cultura. Homens tais como Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao Tse-tung e Fidel Castro são beneficiários da personalidade autoritária. Theodor Adorno, outro notável da escola de Frankfurt, ressalvou a teoria de Horkheimer com a sua própria teoria, publicada em forma de livro com o título de A Personalidade Autoritária, e tornou-se aparente aos críticos que a pesquisa sobre qual o livro se baseou foi na pseudosociologia, que é falha na sua metodologia e enviesada nas suas conclusões, mas ele foi completamente ignorado. Adorno e sua equipe de pesquisas
anunciaram que a América estava pronta para ser tomada pelos seus próprios fascistas domésticos. Não só a população americana era irremediavelmente racista e antissemita, como tinha uma visão demasiada complacente com figuras autoritárias, tais como seus pais, os policiais, o clero, líderes militares e assim por diante. Então, os americanos também estavam obcecados com coisas fascistas, tais como eficiência, asseio e sucesso, uma vez que essas qualidades revelaram internamente uma visão pessimista e desdenhosa da humanidade. Uma visão que, segundo Adorno, leva ao fascismo. Através de tal disparate absoluto, tal como encontrado nos escritos de Horkheimer, Adorno no de Adorno e nos escritos de outros luminares da escola de Frankfurt, as estruturas da família tradicional e da virtude tradicional foram seriamente colocadas em causa e a confiança nelas destruídas. Os oficiais governamentais eleitos, bem como os burocratas, contribuíram para este problema através de políticas fiscais que penalizam a família tradicional, ao mesmo tempo que subsidiam modos das famílias não tradicionais. Além disso, os oficiais estão cada vez mais inclinados a levar abominações na visão da Igreja Católica, tal como o casamento de homossexuais, a termo que isso se concretize, contrariando toda a crença e doutrina cristã. Em muitas localidades através do país e em muitas companhias privadas, benefícios previamente reservados aos casais são já conferidos aos parceiros sexuais não casados. Até a palavra família está lentamente suplementada pelo eufemismo vago de casa. As leis americanas, elas derivam diretamente da lei comum inglesa e dos princípios bíblicos e cristãos, que são as raízes da comunidade inglesa. Então seria, portanto, de se esperar que a barreira principal contra a subversão estivesse ali, não fosse acontecer. Mas não foi isso exatamente que ocorreu. Essa mudança tão espantosa que ninguém nunca imaginaria 50 anos atrás já está acontecendo, que é proibir oração religiosa cristã em locais públicos, o aborto como um direito constitucional, legalização da pornografia e essas coisas. E isso atende à ideia da agenda ideológica por trás da radicalização da lei americana. E os americanos estão aceitando de uma forma muito tranquila, muito natural, porque eles já foram radicalizados sem perceber, que é crucial para o sucesso gramsciano, que é o desaparecimento de todo estilo de vida e de toda civilização passada, inclui-se agora a memória coletiva. A América antiga, de vidas não reguladas, de cidades limpas, estradas sem crimes, entretenimento moralmente edificante, um estilo de vida voltado para a família, já não se encontra mais viva nas mentes dos atuais americanos, dos jovens. Assim que essas noções de moralidade de família se desaparecerem por completo, aí sim não haverá qualquer oposição à nova civilização marxista, o que demonstra de forma única que através do método gramsciano é o fato possível de maximizar o homem interior, a conquista e a dominação a conquista do povo e a dominação de um povo sem revolução, sem derramamento de sangue. Ou seja, após 2 ou 3 gerações já vai estar acontecendo um condicionamento social incessante, o que já aconteceu, na verdade, pelo menos eu acho que começou com Fernando Henrique Cardoso. Eu sou de 85, então a minha geração pegou esse início de dominação, creio eu, porque na minha época de escola não era tão libertina as coisas, não eram tão promíscuas, mas também não eram as mil maravilhas não. Aí eu vejo a geração da minha irmã, tu é minha irmã mais nova e o irmão mais novo ainda, e aí eu já começo a perceber o que Gramsci realmente fez, pelo menos aqui no Brasil. A teoria foi seguida à risca, tanto que na escola ninguém sabe fazer conta, matemática, não sabe mínimo múltiplo comum, não sabe uma expressão matemática simples, não sabe sujeito e verbo, mas dança funk, sabe sexo, fala de movimento feminista,
no sul, não tenho certeza agora se foi numa escola do sul, gente. Agora eu não lembro, eu sei que teve uma escola uns 2 anos atrás, que as meninas fizeram um movimento para usar mini shorts dentro da escola. Olha que coisa mais imbecil. Teve um outro também, que teve uma outra escola que teve um movimento para menina vestida de menina. Então essa degradação, creio eu, que começou na minha época, de Fernando Henrique, né? Acho que Fernando Henrique, se não me engano, entrou no poder em 1994. Eu sou de 85. E dali por diante foi desenfreado. Tanto que tá essa palhaçada hoje, né? Mas enfim. Então, após esse condicionamento social incessante, inevitavelmente alterou toda a consciência e substância interna da sociedade e está produzindo essas crises estruturais significativas dentro da sociedade, crises que estão se manifestando das mais variadas formas dentro de todas as comunidades. E como para isso? Bom, pode parecer para alguns que a situação da nossa nação é insolúvel, já acabou. Que nenhuma força ou agente pode possivelmente pôr fim às estratégias insidiosas que operam para nos destruir. Mas apesar da história dos últimos 60 ou 70 anos, existe sim um modo de contornar essa situação e reaver a nossa esperança. São homens e mulheres em larga escala que têm essa vontade de trazer de volta a moral, os costumes, a educação, no modo geral, e cobrar isso dos nossos governantes, dos nossos líderes religiosos, ficar de olho nas nossas crianças, o que ela aprende nas escolas, cobrar a escola, porque que em vez de matemática meu filho está tendo ideologia? Olha, meu filho não sabe fazer uma conta simples de matemática, o que vocês estão ensinando na escola? Fazer sempre essa cobrança, se o líder religioso, seja padre, pastor, pai de santo, enfim, que seja lá qual for a sua religião, tiver uma atitude esquerdista, tiver uma atitude que você fala assim, não, peraí, isso foge totalmente dos preceitos cristãos, cobra ele, fala, o que você tá querendo? Você não tá aqui para isso, você não tá aqui para impor nada, para difundir ideologia nenhuma, você tá aqui para ensinar a gente a importância da caridade, da moral, da Bíblia e tudo mais. Então, gente, de olho nos nossos filhos, temos que ser resistentes, sim, a toda essa doutrinação, votar em pessoas que falam contra essa doutrinação e cobrar, tá? Porque o brasileiro tem a mania de achar que político é rei, que político é Deus. Não, eles são os nossos empregados. A gente tem que ir lá e cobrar a atitude deles. Não é assim que funciona, eles falam e a gente obedece. Não, a gente fala e eles obedecem. É assim que funcionam as coisas. E cobrar mesmo, cobrar professor, de olho nas coisas dos teus filhos, proibir teus filhos, você é pai, embaixo do seu teto você proíbe o que você quiser, cabe a eles aceitar e ponto. Ver o que eles estão vendo, o que eles estão lendo, com quem eles andam se relacionando. Se a gente conseguir manter esse controle, é um controle positivo, né? Nossa, como você é opressora, coitada dos seus filhos. Não. Na verdade, é um modo que a gente tem de resgatar a moral cristã para dentro de nossas casas e fazer essa geração dos nossos filhos, passar isso para os filhos deles, para ver se a gente quebra essa hegemonia cultural que Gramsci conseguiu impor no Ocidente. Então é isso, pessoal. A próxima escola de Frankfurt vai estar bem mais curta, eu juro, eu prometo, bem mais curta, tá ok? Então, até mais, fiquem com Deus e tenham um final de semana mais do que abençoado. Até mais.